Olá! Neste vídeo vou falar um pouco sobre a regra do paralelogramo. Vamos tomar aqui dois vetores, um vetor U e um vetor V, e um ponto O no espaço. A regra do paralelogramo consiste em construirmos um paralelogramo a partir do U e do vetor V. O que fazemos é fazer uma representação do vetor U a partir desse ponto O e, bem como, tomamos uma representação do vetor V partindo também desse ponto O. Vamos identificar aqui os pontos de chegada do vetor U e do vetor V. Então, temos aqui o vetor U, representado como um segmento orientado que parte do ponto O e chega no ponto A, e temos o vetor V, representado como um segmento orientado que parte do ponto O e chega no ponto B. O próximo passo para construirmos o paralelogramo é tomarmos uma reta que seja paralela ao vetor U e que passe pelo ponto B. Em seguida, tomamos uma reta paralela ao vetor V e que passa pelo ponto A. O ponto de interseção dessas duas retas vamos identificar. Bom, aqui temos então determinado o nosso paralelogramo a partir dos vetores U e V. O paralelogramo consiste dos vértices O, A, C e B. Note que o vetor V também admite a seguinte representação nesse lado do paralelogramo, partindo do ponto A e chegando no ponto C. O vetor U também admite a representação neste outro lado do paralelogramo, ou seja, partindo do ponto B e chegando no ponto C. Por definição, nós temos que o vetor soma U mais V é o vetor, então, que parte do ponto O e chega no ponto C. Outra propriedade notável que podemos observar no paralelogramo que acabamos de construir aqui é que esse vetor resultante aqui, o vetor soma U mais V, ele poderia ter sido obtido também fazendo a soma do vetor V com o vetor U, ou seja, V mais U. Também daria como resultante esse vetor U mais V. Ou seja, tanto fazer a soma U mais V resulta neste vetor, como também fazer V mais U resulta também no mesmo vetor. Isso mostra que a operação de adição é uma operação comutativa, ou seja, U mais V é igual a V mais U. Além do vetor soma, podemos também construir o vetor diferença a partir desse paralelogramo. Ou seja, vamos agora falar sobre a diferença de U menos V. Para fazermos U menos V, precisamos conhecer o vetor oposto ao V. Vamos colocar esse vetor oposto aqui. Nós temos esse sentido, é o sentido do V, e o sentido oposto é o menos V. Temos então aqui o vetor U e aqui o vetor menos V. Fazer U menos V é equivalente a fazermos U mais o vetor menos V. Ou seja, vamos ter como resultante o vetor que parte do ponto B e chega no ponto A. Resumindo então, da regra do paralelogramo, o que ela consiste? Ela consiste em construirmos um paralelogramo a partir de dois vetores conhecidos, dois vetores dados, o vetor U e o vetor V. Para fazermos isso, botamos o vetor U e o vetor V partindo de um mesmo ponto de origem, um ponto O pré-determinado. A partir daí, nós formamos o paralelogramo passando uma reta paralela ao vetor U pelo ponto de chegada do vetor V e uma outra reta paralela ao vetor V que passa pelo ponto de chegada do vetor U. O ponto de interseção dessas duas retas forma esse ponto C. Com isso, nós temos
determinado o nosso paralelogramo, que vai ter vértices O, A, C e B. A diagonal principal desse paralelogramo, ela é o lugar geométrico do vetor soma, U mais V, partindo do ponto O e chegando no ponto C. A diagonal secundária, ela é o lugar geométrico do vetor U menos V, ou seja, o vetor que parte desse ponto B e chega nesse ponto A. Outra propriedade notável que podemos observar a partir da regra do paralelogramo é que a operação de adição é comutativa, ou seja, fazer U mais V resulta no mesmo vetor que fazemos V mais U. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Eu agradeço a atenção e desejo a todas e todos ótimos estudos.